Oi, turma do Direito Tributário. Hoje a gente está começando um novo módulo aqui na Cultive. Nós vamos falar sobre tributos municipais. Eu vou falar hoje especificamente sobre o IPTU. Vamos tratar das características do IPTU, fato gerador, base de cálculo, nossa legislação. Então, preciso que vocês tenham aí em mãos o CTN e também a Constituição Federal, porque não tem como a gente falar tributo sem ter esses dois diplomas legais, tá bom? Meu nome é Fabiana Caricati, para quem não me conhece ainda, né? Mas a essa altura, né, a gente já tá na aula 20 e poucos, então a essa altura todo mundo me conhece, né? Então, eu queria também aproveitar a oportunidade e agradecer todos os e-mails, os likes, as curtidas que vocês têm colocado aí, tanto no site da Cultive, tanto no canal do YouTube, os e-mails que vocês têm me mandado. É super legal receber e-mail de vocês, seja para sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem, mande pra gente, que é muito legal responder vocês, tá bom? Então, vamos começar? Tá todo mundo preparado aí? Então, vamos lá. Quando a gente fala de imposto municipal, nós temos três impostos especificamente, tá? O IPTU, o ISS e o ITBI, né? Hoje a aula vai ser somente sobre o IPTU. Daí nós vamos ter uma aula parte 2 dos impostos municipais, que nós vamos estudar o ISS e o ITBI, tá bom? Então, vamos começar lá com o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Qual que é o dispositivo legal que trata do IPTU? O artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e também, não podia deixar de ser, a Constituição Federal no artigo 156, inciso 1, tá bom? Então, memorizem a previsão legal, os dispositivos. Antes da gente começar a estudar o IPTU, parem um pouquinho a aula e leiam a íntegra dos artigos 34 e seguintes do CTN e o 156, tá bom? É importante que vocês tenham noção geral dos dispositivos gerais para daí a gente começar a trabalhar os requisitos específicos da legislação, tá bom? Vamos lá. Qual que é a competência? Nós já falamos e temos uma aula específica sobre competência tributária, né? A competência tributária, ela é sempre derivada do texto constitucional, tá? É norma obrigatoriamente constitucional. Então, o artigo 156, ele vai tratar o quê? Compete aos municípios instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Agora, eu coloquei aqui uma informação para vocês. O que significa isso daqui? Os municípios, eles vão instituir o IPTU através de uma lei ordinária municipal. Então, tenham em mente que a instituição do IPTU pelo município vai se dar sempre por uma lei ordinária municipal, ok? E tem uma observação específica aqui, que quando a gente fala de um imposto municipal, a gente não pode esquecer de considerar o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal e os territórios não divididos em municípios também poderão instituir o IPTU, né, segundo uma lei ordinária, tá bom? Uma outra situação importante que eu coloquei aqui, que eu vou mencionar para vocês, veja bem, aqueles municípios que eles não são divididos, aqueles territórios que não são divididos em municípios, cabe à União fazer a instituição do IPTU, tá bom? Então, vejam, em relação à instituição do tributo, nós temos lei ordinária municipal, que vai fazer a instituição do IPTU para os municípios. Agora, no caso do Distrito Federal,
É o Distrito Federal que vai fazer a instituição por meio de lei ordinária. E no caso dos territórios não divididos em municípios, será então a União que poderá fazer a instituição deste imposto, ok? Vamos dando sequência aqui. Eu vou trabalhar com vocês cada um dos requisitos do IPTU. O segundo requisito que nós vamos trabalhar é o sujeito passivo. Aonde é que está definido quem é o sujeito passivo do IPTU? Vamos lá ver o artigo 34 do CTN. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, nós temos aqui, vejam que eu deixei em negrito as hipóteses que nós temos de sujeito passivo, que são 3. Então, o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título, tá bom? Agora, tem uma observação que eu coloco aqui e reparem, toda vez que a gente for falar de uma norma específica, eu vou colocar observações para vocês, e serão várias observações, para que vocês entendam algumas características específicas, alguns casos em concreto, tá bom? Para a gente ter uma ideia geral do tributo. Veja bem, no caso, o locatário e o comodatário não são contribuintes nem responsáveis pelo IPTU. Veja, a gente já estudou que as pactuações contratuais entre partes, né, voluntárias, elas não podem ser opostas diante da fazenda pública. Então, se você tem um contrato, por exemplo, de locação, dizendo que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU vai ser, né, do locatário, veja bem, na hora de uma execução fiscal patrocinada pela Procuradoria do município, ele não quer saber se você, pelo contrato de locação, transferiu a responsabilidade para o locatário. De jeito nenhum. Ele vai, de fato, executar, né, fazer a cobrança desse IPTU ou do proprietário, ou do titular do domínio útil, ou do possuidor, tá? Então, locatário e comodatário não são nem contribuintes e nem responsáveis para pagamento de tributos não pagos, tá bom? Uma outra observação aqui também que eu quero mencionar com vocês. Veja bem, a gente vai entender o que é o proprietário, né? Então, aquele dono, aquele que tem a posse plena, né? O direito pleno, seja de alienação, de uso, fruto, enfim, ele vai poder dispor, inclusive, desse bem. Então, esse é o proprietário. No caso do titular de domínio útil, quando a gente fala de titular de domínio útil, eu vou estar falando do enfiteuta e do usufrutuário. Veja bem, o enfiteuta e o usufrutuário são efetivamente contribuintes do IPTU. Por quê? Porque eles sim são os titulares do domínio útil, né? Agora, quando a gente lê essa palavra, enfiteuta, né? Puxa vida, depois vocês ficam reclamando que é difícil o direito tributário. Gente, vamos lá lembrar o que é o tal do enfiteuta, do usufrutuário, né? Lá no direito civil. Então, quando que acontece, né, o caso da transferência do domínio útil? Então, imaginem um proprietário, tá, que ele transfere ao enfiteuta o domínio, né, o direito do domínio útil daquela propriedade. O enfiteuta, ele vai ser como se fosse proprietário. E em contraprestação, o que ele vai fazer? Ele vai pagar uma pensão anual para o proprietário, porque querendo ou não, ele está se utilizando, ele está investido, né, na posse daquele imóvel. Então, a gente tem, inclusive, a enfiteuse falando sobre, uma outra denominação dela seria o aforamento, né?
E a gente fala de aforamento por quê? Porque o enfiteuta, quando ele paga essa pensão anual ao proprietário, essa pensão também é denominada de foro, tá? Então, por isso que a gente fala de aforamento, tá? Essas são características específicas do direito civil. Então, se vocês quiserem ter outras informações a respeito disso, peguem lá, se eu não me engano, é o artigo 1225 do Código Civil, que vocês vão ter essas caracterizações. Então, para nós, do direito tributário, o que vocês precisam saber? Titular de domínio útil, neste caso aqui, vão ser especificamente o enfiteuta e o usufrutuário. Eles sim serão contribuintes do IPTU, então no caso de não pagamento, o que vai acontecer? A Procuradoria do Município, ela vai entrar com a ação de execução fiscal contra o enfiteuta e contra o usufrutuário, e não contra o proprietário. Por quê? Porque ambos, eles se utilizam do bem e ele tem o dever de cuidar do bem como se proprietários fossem, tá bom? Então, essa é uma característica específica. Uma outra situação, o que significa essa posse, né? O que significa ser possuidor de um bem imóvel a qualquer título? Essa posse, ela está determinada caracterizando aquele que tem o animus dominis de um proprietário, como no caso de posse por uso capião. Então, veja bem, ele tem a intenção de ser o proprietário, a intenção de ter o domínio a respeito daquele bem imóvel. E isso normalmente acontece com o uso capião, né? Então, nesse caso, por exemplo, ele também, este possuidor, será contribuinte do IPTU. Uma outra situação que a gente precisa considerar. Até agora nós comentamos sobre o contribuinte, né, o titular da exigência tributária. Mas nós temos casos de responsável tributário do IPTU, que é o caso do comprador do imóvel. Então, o comprador do imóvel, ele acaba sendo sucessor no caso de uma exigência do IPTU. Então, existe também o caso de responsabilidade tributária para o IPTU, tá bom? Vamos dando sequência aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fato gerador do IPTU. Então, vamos lá. O artigo 32 do CTN vai tratar sobre o fato gerador. Então, o que significa este artigo 32? Ele vai fazer a identificação de 3 fatos geradores, conforme são os sujeitos passivos que nós trabalhamos. Então, o primeiro, propriedade, a segundo, o domínio útil, e o terceiro, a posse do bem imóvel por natureza ou acessão física. Vamos entender esses institutos também, que são emprestados do direito civil. Vejam, quando que dá o fato gerador, quando que acontece, quando que nasce o fato gerador do IPTU, né? No momento da apuração. Então, nós temos aqui uma definição legislativa que o fato gerador do IPTU se dá anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, tá? Então, isso é uma ficção jurídica, então entendam que o momento do fato gerador do IPTU é uma ficção jurídica e acontece todo 1º de janeiro, tá bom? De cada ano. Vamos entender agora esses requisitos do fato gerador. Primeira coisa que nós temos que saber, o que é um bem imóvel por natureza e o que é um bem imóvel por acessão física. Vejam bem, depois vocês reclamam de direito tributário. Vamos lá, esquece o direito tributário, vamos ao direito civil. O bem imóvel por natureza é aquele solo, é aquela superfície, é aqueles itens que existem sobre o solo, como as árvores, os frutos que dele decorrem. Então, são
elementos caracterizadores do imóvel de forma natural, sem qualquer intervenção do homem, tá bom? Agora, no caso do bem imóvel por acessão física, já é o contrário. Já são os acessórios construídos pelo homem sobre aquele solo, sobre aquela superfície, né? E daí, aqui a gente pode colocar as construções, as edificações, as pontes, né? Tudo isso é caracterizado como bem imóvel por acessão física. E o que caracteriza ser aquele bem por acessão física ou não? Ele é incorporado, ele é construído pelo homem e ele não pode ser retirado sem que haja uma destruição. Então, isso é importante considerar, que é a diferença entre um bem móvel, que você retira sem qualquer destruição, sem qualquer dano ou prejuízo, diferente do imóvel, que você não consegue tirar aquele acessório do solo sem uma destruição, tá bom? Então, são essas características que vocês precisavam entender primeiro a respeito de bens imóveis, tá? Daí, vamos falar então dos 3 fatos geradores, né? Propriedade, domínio útil e posse. Propriedade. Gozo pleno de uso, fruição e disposição do imóvel. Então, a propriedade, nós estamos falando de gozo pleno, ok? Tenho em mente que aqui nós temos 3 requisitos: uso, fruição e disposição, né? Alienação. 3 requisitos. Quando nós falamos em domínio útil, compreende um desses 3 elementos do gozo jurídico pleno. Tá? Então, vejam, a propriedade nós temos gozo jurídico pleno, 3 elementos. Domínio útil, nós temos um destes 3 elementos. Qual é? O direito de uso e disposição do imóvel conferido ao foreiro. Lembra que eu falei para você que o foreiro é aquele que paga o foro, paga a pensão anual ao proprietário relativamente ao prédio enfitêutico, tá bom? Então, esta é a característica específica do domínio útil. E por último, a posse, né? O possuidor é aquele que tem, de fato, né, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, ele pode se utilizar da propriedade, mas não pode dispor da propriedade, porque ele simplesmente tem a posse, ele não é o legítimo dono, proprietário do imóvel, tá bom? Agora, para a gente entender o IPTU, eu tenho que fazer uma pausa e explicar aqui para vocês sobre imóvel urbano, né? O que é essa zona urbana, né? Porque nós temos um outro tributo que mais para frente nós vamos estudar, que é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que vai ser aplicado especificamente sobre a zona rural. No caso do IPTU, é o Imposto Predial, né? Territorial Predial Urbano. Então, eu preciso delimitar o que é a zona urbana. E daí, nós temos lá o artigo 32 do Código Tributário Nacional, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida por uma lei municipal. Então, cada município tem uma lei municipal de zoneamento, que vai tratar o que é a zona urbana e o limite desta zona urbana. Observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Então, naquela zona, naquela área delimitada pela lei municipal, eu vou ter pelo menos a construção de 2 melhoramentos, que daí vão ser construídos ou mantidos pelo poder público. E quais são esses melhoramentos? Vejam lá, o artigo 32, parágrafo 1º, vai tratar o meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais,
abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, veja bem, havendo pelo menos 2 desses requisitos, né, a gente vai estar dentro daquela área delimitada pela lei municipal, entendida como zona urbana. Dentro dessa área específica, não incide ITR, vai incidir especificamente o IPTU, ok? Daí nós temos o parágrafo 2º desse artigo 32, que é importante mencionar para vocês também. A lei municipal, ela pode considerar áreas, pode considerar urbana as áreas urbanizáveis. Veja, elas são urbanizáveis, não são urbanas, caracterizadas no parágrafo 1º, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, se nós tivermos fora daquela zona urbana, loteamentos, áreas urbanizadas ou de expansão urbana que ainda não tenham aqueles 2 requisitos do artigo do parágrafo 1º, mas por lei o município definiu que aquela é uma área urbana. Então, sobre aquela área também será objeto de incidência do IPTU, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho agora sobre a base de cálculo do IPTU. Bom, essa é uma questão um pouco nebulosa, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de base de cálculo do IPTU, a gente tem que trabalhar sobre o valor venal do imóvel, né? E daí surge aquela questão. O valor venal do imóvel, não se considerando o valor dos bens móveis mantidos no imóvel. Então, veja bem, quando eu estou falando de valor venal, né, as pessoas falam assim, mas eu vou achar o valor venal do imóvel naquele cartão, naquele talonário lá do IPTU, né, que todo ano vem, você tem lá a inscrição municipal, tem lá o valor que a própria prefeitura indica para o seu imóvel, né, então aquele seria o valor venal do imóvel. Será que é aquilo mesmo? Vamos conversar. O que agora vocês têm que saber? O valor venal do imóvel não considera bens móveis, é só o valor de mercado imobiliário aplicado àquele imóvel, ok? Essa é a disposição expressa que está lá no artigo 33, parágrafo único do CTN, tá bom? O valor venal do imóvel é o valor do imóvel para pagamento à vista, em condições de mercado imobiliário. Veja bem, aqui surge essa questão. Quando nós vamos negociar um imóvel, esse imóvel, ele é negociado por um preço que normalmente não é o preço que está descrito lá no cartão, no talão do IPTU. Porque normalmente os valores que estão descritos na prefeitura são valores defasados, que não foram atualizados. Então, o valor venal do imóvel, nesses casos, quase sempre, né, é diferente daquele que está lá no talão do IPTU, que é o valor cadastrado na prefeitura. Então, o que nós temos que considerar para pagamento do IPTU? O valor à vista em condições normais do mercado imobiliário. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Por quê? Como eu expliquei, na prefeitura, o valor venal que está descrito lá normalmente são valores que não estão atualizados. Se forem atualizados, perfeito, a prefeitura vai trazer aquele valor para o valor à vista em condição do mercado imobiliário. Mas se não for, você vai continuar fazendo o pagamento do IPTU conforme aquele valor cadastrado lá na prefeitura, que nem sempre é o valor atualizado do mercado, tá bom? Uma outra situação importante que vocês precisam considerar. Assim
a simples atualização do valor venal do imóvel pela prefeitura, com a correção, né, com os índices oficiais de correção monetária, não implica majoração da base de cálculo do IPTU. Então, isso pode ser feito por um simples decreto municipal. Eu não preciso de uma lei ordinária municipal para isso. Agora, se por um acaso o decreto municipal vir a majorar, né, a atualizar o valor venal com outros encargos, né, com outros valores, além daqueles índices oficiais, aí nós temos efetivamente uma inconstitucionalidade, porque não pode haver majoração tributária por decreto municipal, ok? Bom, em relação à alíquota do imóvel, o que eu preciso mencionar com vocês, tá? Se a gente tem que o IPTU é um tributo instituído pelo município, então, por óbvio, cada um dos municípios, ao, né, elaborar a sua lei ordinária municipal, ele vai dispor a respeito da alíquota que ele vai cobrar. E daí a gente tem cada município uma alíquota específica do IPTU. E isso vai ser de mera liberalidade, né, daqueles municípios. E gera uma questão nessa situação em relação, por exemplo, a planejamento tributário, a logística de empresas, né? Às vezes a empresa fala assim, eu quero abrir um polo ou quero abrir uma filial lá na capital. Ele acaba não abrindo na capital porque às vezes aqui a alíquota do IPTU é maior do que na região metropolitana. Então, muitas empresas optam, né, escolhem fazer a sua base, né, montar a sua sede ou subsede em municípios em que o IPTU seja menor. Isso não tem qualquer irregularidade, tá? De forma alguma, a partir do momento que é um tributo instituído pelo município, o município vai cobrar o valor, né, a alíquota do imposto conforme entender, né, conforme for a sua necessidade de arrecadação. Uma outra situação importante que eu quero mencionar com vocês em relação ao IPTU é a questão da progressividade. Vejam, a progressividade do IPTU, e de fato o IPTU é um dos impostos progressivos, você vai encontrar lá no 182, parágrafo 4º, que você vai ler em conjunto com o 156, parágrafo 1º, 1 e 2. O 156, parágrafo 1º, 1 e 2, ele vai tratar sobre duas hipóteses de progressividade. E nesse sentido eu quero que vocês entendam. O inciso 1º, ele vai tratar da progressividade, até marquei aqui para vocês, ó, extrafiscal. Essa progressividade extrafiscal, ela se dá no tempo, ela vai ser aplicada àqueles imóveis não utilizados, subutilizados, imóveis abandonados, né? Por quê? Se eles não promoverem, se os proprietários não promoverem o aproveitamento daquele imóvel urbano, ao longo do tempo, a alíquota do IPTU vai aumentar, vai ser progressiva. Então, nesse sentido, a progressividade extrafiscal, né, a progressividade no tempo, vai fazer com que haja um fomento, um desenvolvimento para a função social da propriedade, buscando, né, o seu aproveitamento do imóvel, tá? Agora, quando a gente for falar sobre o item 2, né, o inciso 2, nós vamos estar falando sobre progressividade fiscal. E essa progressividade fiscal, ela se dá em razão do valor do imóvel, né? Então, ela pode ter alíquotas diferentes, dependendo do valor do imóvel, dependendo da sua localização, dependendo da sua utilização, tá? E isso vai em encontro à capacidade contributiva. Então, nesses casos, os municípios podem colocar alíquotas diferentes conforme o valor, a localização e a utilização do imóvel, né? Isso é importante também considerar. Bom,
essas eram as questões a respeito do IPTU, para que vocês tenham em mente essas características, né? Esse detalhamento importante. Peguem a legislação para você ler. Vou deixar aqui, né, o meu e-mail, o site, nós estamos nas redes sociais. Se você ainda não está cadastrado lá no canal, se cadastre. Avisa os amigos também para que eles se cadastrem, façam as inscrições lá no canal da Cultive, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco. Espero que vocês tenham excelentes estudos. Um abraço!